Olá, sejam muito bem-vindos à Hora Estelar, o seu canal de sabedoria intuitiva e conexão com tarôs, oráculos, astrologia. Hoje com a leitura do fluxo lunar, onde a gente vai saber um pouquinho mais sobre o ciclo da lua, em que fase da lua que a gente está, como está o céu do momento. A gente vai saber um pouquinho da astrologia dessa semana, para a gente poder ver como isso tudo pode influenciar na nossa semana ou não, nas nossas emoções, nas nossas decisões, em como a gente está se sentindo sobre tudo e todos. E também depois, no final, uma leitura geral, oracular, para a gente saber o que essa semana reserva para a gente, qual a energia que essa lua crescente em Gêmeos, que começa hoje, por volta ali das 11 horas da noite, vai trazer para a gente, tá? Então a gente primeiro vai entender o céu e depois do céu a gente vê que energia que ele está carregando através das cartas e dos oráculos. Eu fiz aqui uma colinha de astrologia para mim, tá? Então eu vou ficar lendo minha colinha e falando para vocês, porque tem muita coisa acontecendo no céu, e eu não vou também aqui ficar falando de cabeça, porque tem umas coisas que são mais insights que precisam vir para esse momento. Então a gente vai começar para compreender um pouquinho esse céu do momento, a importância, a potência dessa lua crescente em Gêmeos. A gente vai entender que a gente está no período zodiacal do ano de Gêmeos. Então o Sol está iluminando Gêmeos. O Sol está iluminando o signo de Gêmeos. E quando o Sol vai passando pela mandala e iluminando cada signo, que é as fases ali de aniversário que determinam que você é daquele signo ou não, ela vai iluminando aquelas características. Então, o tempo em que o Sol ilumina a constelação de Gêmeos é um tempo onde as pessoas ficam mais criativas, mais propensas a desenvolver novos projetos, elas têm novas ideias, querem fazer parcerias, se conectar com pessoas, é onde elas se permitem estudar assuntos novos, é onde elas permitem desenvolver estudos que ficaram ali engavetados. Então, é sempre uma fase mais ativa na nossa vida. A gente quer estar com os amigos, a gente quer aprender aquele assunto novo que a gente sempre teve curiosidade sobre, mas nunca foi atrás. A gente quer fazer parcerias diferentes no trabalho, a gente quer melhorar as nossas parcerias. Então, se a gente já tem uma parceria de romance na nossa vida, a gente quer fazer coisas diferentes, quer viajar, fazer pequenas viagens, a gente quer viver momentos em grupo, assim, com várias pessoas, ou pelo menos se for a dois ali, que sejam umas coisas diferentes que a gente não está acostumado a fazer. Então, o período do Sol em Gêmeos sempre vai trazer isso pra gente, lógico, de acordo com a nossa personalidade, vida, e você vai encaixando aí na sua vida. Mas alguma coisa da energia de Gêmeos acaba despertando na gente nesse período. A gente acaba ficando mais ativo nesse sentido, a nossa criatividade aflora e a nossa vontade de criar, propriamente dita, aflora também, ok? Então a gente já tem um Sol iluminando tudo isso enquanto estiver ali no período de Gêmeos, ok? Ok, a gente já tem essa energia. Quando a gente chega no início de um ciclo lunar, uma lua crescente. Então, a lua sempre começa com uma lua nova, aí a gente tem a lua... Ai, desculpa, eu tô falando lua crescente, é lua nova em Gêmeos, tá, gente? Desculpa. A gente tem ali o início a gente tem o início ali de um ciclo lunar com a lua nova, então a gente tem uma lua nova, que ela vai trazendo novidades, coisas para nossa vida, o que encaixa perfeitamente com a energia que a gente tem de Gêmeos ali. Então a gente está tendo contato com outras pessoas, fazendo novas parcerias, conhecendo novos assuntos, sendo introduzido em novos lugares, em novos grupos de amigos, em atividades diferentes, criando coisas diferentes que a gente não criava, o que casa muito com a energia do Sol em Gêmeos, ok? Então essa lua nova vai trazer toda essa vontade de movimento e criação e coisas diferentes. O ponto é que essa lua nova, a lua vai percorrendo ali o céu e ela acaba percorrendo ali por todas as casas. Mas a casa onde a lua nova, a lua crescente, onde as luas, a nova fase da lua se forma, tem um aspecto muito importante sobre ela. Você vai sentir isso onde Gêmeos está no seu mapa. Mas essa lua nova em Gêmeos, ela se formou ali na casa 4, que é a casa que fala da nossa família, das nossas relações em famílias, da nossa relação com os nossos irmãos, da nossa relação com as pessoas mais próximas, mas principalmente pais. Então, como eu me relaciono com os meus pais, como meus pais influenciam na minha vida, como eu me relaciono enquanto pai e mãe de alguém, como eu me relaciono dentro do meu relacionamento amoroso e do ambiente que eu criei enquanto família. Ah, mas meus amigos são minha família. Então, você vai relacionar dentro desse ambiente, ok? Então, essa lua nova em Gêmeos, ela acontece com uma força, uma potencialidade maior, principalmente nesse setor da sua vida. Então, pode ser que você queira fazer atividades diferentes com a sua família. Pode ser que você queira introduzir atividades em conjunto com eles. Pode ser que você queira aprender mais sobre a sua família. Todos esses assuntos e aspectos relacionados a isso. Então, isso vai abrir um pouquinho mais a nossa mente para isso. Só que isso também pode estar influenciando onde Gêmeos está no seu mapa. Então, para você entender
aonde cada signo está no seu mapa, é muito importante você conseguir acessar qualquer aplicativo gratuito. Hoje tem muitos sites que fazem pelo menos o desenho da mandala, que é aquele círculo dividido em 12 partes, que são 12 setores da nossa vida, conhecidos como casa astrológica. Cada casa astrológica representa um setor específico da nossa vida. E o signo que está ali naquela casa é o signo que rege aquela casa. Então, a energia daquele signo vai reger aquela casa astrológica, vai direcionar aquela casa astrológica no seu modo de viver, no seu modo de experienciar as coisas aí na sua vida. Então, onde Gêmeos está no seu mapa, você vai sentir essa energia de uma forma mais intensa. Então, se Gêmeos está na casa do trabalho, você vai sentir vontade de fazer essas coisas diferentes, novas conexões e novos estudos relacionados ao trabalho. Se Gêmeos está ali na casa de relacionamentos amorosos, você vai sentir vontade de introduzir todas essas coisas no seu ambiente amoroso. Ah, mas eu não tenho ninguém. Então, você vai sentir vontade de fazer atividades diferentes para se conectar com pessoas que são muito mais parecidas com você e assim por diante, tá? A gente não vai explicar a astrologia básica para introduzir esse assunto. Então, o que acontece? Eu tô querendo trazer uma novidade, seja em que setor da minha vida for, mas pode ser muito forte ali na família. Tô querendo trazer novidades, fazer coisas novas, coisas diferentes. E aí eu tenho Vênus entrando em Leão, Vênus já entrou em Leão, você já pode estar sentindo essa energia. Vênus em Leão, ela fala sobre a gente querer se sentir visto, a gente querer se sentir belo, a gente querer se sentir útil, a gente querer se sentir bom em alguma coisa. Então, é como se, quando a Vênus entra em Leão, a gente quer que os nossos projetos sejam valorizados, a gente quer ser visto, a gente quer fazer coisas que a gente ache bonito, que a gente acredita, que tem um propósito. Entendeu? Então, a energia de Leão é muito uma energia não só de querer aparecer, mas é uma energia de eficiência, uma energia de liderança, é uma energia de generosidade, que desenvolve seus projetos sempre pensando nas pessoas à volta ou no que isso pode contribuir de alguma forma. A energia equilibrada de Leão, digamos assim, não é sobre o ser por ser, mas é o ser para fazer bem ao outro, para fazer bem a algum propósito, alguma coisa. Pode ser bem, fazer bem a gente mesmo também. Pode ser um corte de cabelo também. Ninguém tá ligando pra isso. Mas trazer coisas diferentes pra isso. Então, eu já tô no momento que eu quero viver coisas diferentes, que eu quero introduzir as pessoas à minha volta nessas coisas diferentes e assuntos que eu tô querendo ali estudar, que eu quero fazer parcerias, que eu quero me conectar com pessoas. E aí eu tenho uma Vênus em Leão que mostra que eu quero ser visto, eu quero ser reconhecido por isso. Eu quero que isso venha à tona. E qual é o ponto de tudo isso? Se você se bater ou estiver num ambiente que você não tem espaço pra isso vai ser um problema. Já falo por quê. Se você estiver num espaço onde quem está perto de você, seja trabalho, amigos, família, o que quer que seja, não reconhece os seus movimentos, não reconhece a sua excelência, não reconhece o esforço que você faz ou as coisas que você faz de bom, porque todo mundo faz alguma coisa de bom, tá? Nem que seja uma, 2 ou 3 contra 10 erradas, enfim. Então, essa energia está muito forte para todos nós. E a gente vai começar a perceber com maior clareza os ambientes onde a gente não tem isso. Os ambientes onde a gente não tem espaço para ser, fazer, criar. O ambiente onde a gente não tem espaço para fazer coisas diferentes, para mudar. Os ambientes onde a gente não tem reconhecimento por mais que se esforce. Os ambientes onde a gente não consegue expandir por mais que tente. E isso vai começar a ser um problema. Por quê? Porque temos Urano fazendo um contraponto muito importante no céu com essa Lua. Fazendo um contraponto muito importante com esse Vênus aí. Que é Urano presente também no signo de Gêmeos. Urano é aquele que ele quebra as regras. Essa regra não funciona mais. Isso aqui não me faz mais feliz. Isso aqui não me leva mais para frente. Isso aqui não traz mais expansão para minha vida, então eu quero mudar. Então, Urano é o planeta da disrupção. E uma disrupção diante de coisas que estão obsoletas na nossa vida, nas nossas regras internas, na nossa forma de viver, na nossa forma de experienciar a vida como um todo. Então, tudo que o Urano percebe ali que não tá bacana, ele quer quebrar, ele quer, vamos mudar isso aqui, então vamos mudar essa regra. Ah, mas essa era a regra até agora. Tá, mas não tá mais me fazendo feliz, não tá mais me deixando ir pra frente. Ele vem pra mudar essas regras. Então, por ele estar em Gêmeos, ele quer quebrar todas as regras que te impedem de ter essa flexibilidade, essa versatilidade, essa opção de estar em vários lugares, com várias pessoas, de interagir, de abrir o seu campo, de aprender coisas novas, de estar com outras pessoas de uma forma geral. Então, a gente tem um céu onde a lua nova vem trazendo, a lua nova traz para a nossa vida coisas, pessoas, lugares e assuntos diferentes que eu quero viver, que eu quero experienciar, porque o sol em Gêmeos do céu do momento tá me estimulando a fazer isso. E aí eu tenho uma Vênus em Leão que tá falando que eu não só quero fazer isso, mas eu quero ser bom nisso, eu quero ser visto nisso, eu quero desenvolver isso, eu quero viver isso. E se eu tô num ambiente onde eu sou podado de fazer isso, Urano em Gêmeos vai gritar, vai falar, ó, aqui, vai deixar bem claro, vai ligar um holofote. Aqui você não tá conseguindo exercer essas coisas não, aqui você não tá tendo liberdade pra fazer isso aqui não, tá? E esse
esse céu ele vai evoluindo, o que freia? A gente tem Marte, que é a ação propriamente dita, no signo de Touro. Então, você não vai tomar uma ação contra isso propriamente no momento, porque Touro sempre pensa muito, mede as consequências, vê o que isso vai ter de consequência a longo prazo. Então, Marte em Touro está segurando muito as pessoas nessa semana a tomar atitude, né? Principalmente quem tem Touro forte no mapa, num posicionamento de Sol, num posicionamento ascendente ou em algum outro planeta ali de movimentação importante na sua vida. E também a gente tem Peixes, que é um signo muito empático, que pensa em como o outro se sente, que pensa em como tudo isso vai reverberar, num posicionamento de nó do norte no ascendente. Nó do norte é o que a gente quer desenvolver agora, nesse momento da nossa vida. Então, você quer desenvolver empatia, você quer olhar para como o outro está se sentindo, você quer pensar melhor nas suas ações, você quer pensar melhor nas suas decisões. E esses dois posicionamentos estão segurando muito as pessoas de não virarem a mesa de uma hora para outra. Mas quem tem gêmeos forte no mapa pode sentir isso muito forte. Quem tem gêmeos, leão, quem tem sagitário, quem tem aquário no mapa, podem sentir isso com uma força muito maior. Essa vontade de mudar, de estar em outros lugares, de se sentir preso e incompreendido, e eu não posso ser eu aqui nesse espaço, e assim por diante. E a gente vai caminhando a semana para uma lua que no dia 21 vai chegar na sua fase crescente agora, finalmente, correto? Na sua fase crescente em Libra. Né? E aí a lua, ela evolui com novidades, lua nova, que é o que a gente está vivendo agora, e lua crescente é quando essas novidades começam a pedir espaço para crescer e se desenvolver na sua vida. E isso vai, graças a Deus, acontecer no signo de Libra, que é um signo diplomático, é um signo que vai ponderar os dois lados, que vai escutar as duas, sabe, as duas ações, que vai tentar ser o mais justo possível nos seus posicionamentos. Então, a gente tem uma lua onde tudo isso vai se desenvolver na sua vida de uma forma muito equilibrada para todos os lados envolvidos, mas que a gente tem, nessa semana, uma insatisfação, não é insatisfação, é uma vontade de mais espaço para ser na vida, tem. E as pessoas que têm algum tipo de restrição, seja dentro da família, seja dentro do trabalho, seja dentro do relacionamento, seja dentro das amizades, seja dentro de poder ser quem é. Então, às vezes eu tô num lugar, eu moro num lugar, eu vivo num ambiente onde eu não posso me expressar completamente. Isso vai pesar essa semana. Então, se você tá se sentindo meio incompreendido, preso, assim, e eu quero fazer coisas muito diferentes, isso pode estar pesando para você na semana. Antes dessa lua crescente chegar em Libra, a gente tem uma conjunção da lua com Vênus. A lua, de uma forma geral, a lua vai falar em como a gente expressa nossas emoções. Então, às vezes a gente sente as coisas de um jeito, mas expressa de outro. Então, às vezes eu tô triste, mas eu me expresso com raiva. Às vezes eu tô muito apaixonada ou gostando de uma coisa e eu me expresso com indiferença. A gente nem sempre expressa os sentimentos da forma com que sente, né? Então, quando a gente tem a conjunção da Lua com Vênus, é a minha forma de sentir com a minha forma de expressar. Elas dão as mãos. Eu consigo, finalmente, expressar aquilo que eu realmente sinto. E ela acontece, essa conjunção acontece no signo de Leão. Então, ali pelo dia 17, a gente pode ter muitas expressões verdadeiras, sabe? Conversas. E ela acontece ali entre a casa 2 e 3. A casa 2 fala dos nossos valores, do que a gente se importa, do que a gente valoriza na vida. Fala também de valores financeiros, mas a gente deixa um pouquinho pra lá nesse momento, porque ela acontece entre a casa 2 e a casa 3. Vênus vai estar na casa 3 e a Lua vai estar na casa 2. Só que no mesmo signo, enfim. Então, a gente tem uma expressão de, neste dia, por volta deste dia, a gente pode ter muitas declarações, muitas conversas sinceras sobre como as pessoas estão se sentindo sobre uma determinada situação. Então, se eu tô insatisfeito, eu vou falar. Se eu tô me sentindo preso, eu vou falar. Se eu percebi que eu quero viver outra coisa, eu vou falar. Se eu percebi que é muito importante isso pra mim, eu vou falar. Então, pode ser que por volta ali do dia 17 a gente consiga finalmente casar essas duas coisas e se expressar como realmente está se sentindo sobre uma determinada situação, ação, momento. Então, nem que seja um posicionamento. Se não vier uma conversa, eu vou me posicionar. Quando a gente se posiciona, a gente também comunica pro outro o que a gente quer, o que a gente sente, para onde a gente está caminhando. Então, o fato puro e simples de se posicionar numa situação já é uma comunicação por si só. A gente tem um céu leve que vem trazer liberdade pra gente, mas que pode fazer a gente enxergar com muita clareza onde a gente não tá conseguindo ser. Quem a gente é, o que a gente quer ser, o que a gente quer viver neste momento da nossa vida, tá? Isso é o que eu tenho pra trazer do céu do momento pra vocês. Se tiver algum aspecto que eu deixei passar ou que eu não comentei, eu posso trazer aí ao longo da semana. Mas esses são os aspectos principais até a gente chegar na lua crescente em Libra. E agora a gente vai ver com os oráculos qual a energia para essa semana, que tá pedindo liberdade, que tá pedindo expressão, que tá deixando a gente observar aonde a gente não tá conseguindo exercer tudo isso e que vai fazer a gente ter uma vontade e um momento de querer expressar
isso com a maior verdade possível dentro da nossa vida, para que a gente possa se sentir visto, para que a gente possa se sentir validado de alguma forma dentro daquilo que a gente quer viver, tá? Então agora a gente vai para os oráculos, a gente vai ver aqui primeiro com o poder da lua, eu vou usar o poder da lua, vou usar o oráculo da rainha da lua, vou usar alguns oráculos, a gente vai ver uma mensagem geral, oracular, para este momento e essa semana. Vamos lá? Então a gente vai para a parte dos oráculos, eu vou começar com o portal da lua. É um oráculo que vai trazer pra gente um direcionamento sobre o que a gente vai falar hoje dessa mensagem geral, que vai trazer quais as energias para a semana da lua nova em Gêmeos, qual o poder que a gente tem que ativar, qual a sabedoria maior que a gente tem que observar. Então, eu peço ao oráculo, poder da lua, qual a mensagem da semana de 14 a 21 de junho, para essa lua nova em Gêmeos, qual o direcionamento para a semana, para todos nós, do que a gente precisa saber, olhar, observar e se conectar. Qual a mensagem geral para a semana de 14 a 21, sair. Então, a gente vai falar aqui sobre ancestralidade e confiança interior naquilo que a gente quer ver, desenvolver, fazer, criar aí na nossa vida, né? Aí eu vou complementar, eu vou direcionar essa mensagem aqui com o oráculo da Rainha da Lua. É um oráculo que traz mensagens mais direcionadas do que pode estar acontecendo no momento, de como a gente observar o que pode estar acontecendo aí nesse nosso momento de lua nova em Gêmeos, dessa vontade de mudar, de viver, de experienciar coisas novas, né? Então, qual a energia para a semana de 14 a 21 de junho? Lua nova em Gêmeos, Urano em Gêmeos. Qual a energia da semana? Então, qual a energia da semana? Esse céu lunar, o que a gente precisa observar? Aqui a gente vai falar, nessa semana de uma forma geral, sobre a confiança de nutrir aquilo que a gente acha importante na nossa vida, mesmo diante a negativa, sabe, de pessoas à nossa volta. Então, as pessoas à nossa volta não acreditam que aquilo possa acontecer, funcionar e ser real, mas a gente tem uma confiança interior muito grande, a gente sabe que aquilo é direcionado, sabe que aquilo é para ser vivido, então é proteger essa nutrição, ter uma resiliência diante do momento, que pode não estar sendo fácil aí, mas sabendo que as mudanças que acontecem ou que podem vir são mudanças para melhor. E eu vou pedir um conselho, né, um direcionamento de conselho com esse oráculo, que é o Monology, e por fim, depois eu vou pedir um direcionamento com pérolas de sabedoria, mas antes eu vou pedir os conselhos gerais dessa mensagem para esse oráculo do Monology. Peço mensagens para a semana de 14 a 21 de junho, Lua nova em Gêmeos, Urano em Gêmeos, Vênus em Leão, qual a perspectiva do céu, do momento, quais os conselhos do oráculo para este momento especificamente. A gente tem... Tá, abra-se para a mudança e acredite na sua boa sorte, acredite na sua intuição. Tá, né, gente? Eu vou ler esses e no final eu pego o complemento que a gente precisa do Pérolas de Sabedoria, tá? Então, eu vou colocar como uma mensagem mais conceitual, como a gente sempre combina aqui, né? E depois eu coloco como uma mensagem mais preditiva para quem gosta, para quem prefere, para quem acha mais fácil de assimilar quando a gente tem uma mensagem preditiva. Bom, a mensagem para essa semana, que essa lua nova em Gêmeos traz pra gente, essa vontade de conhecer, de viver coisas novas, de experienciar, pode ser que você esteja querendo começar um estudo novo, alguma coisa que te nutre, alguma coisa que faz bem pra você, alguma coisa que você sempre quis fazer, alguma coisa que você sempre quis desenvolver. Então, você quer um novo estudo, uma nova atividade, um novo jeito de viver ou fazer alguma coisa na sua vida. Você pode
tá querendo introduzir alguma coisa diferente, mas que você gosta muito, que te traz muito prazer, que você sempre quis fazer, que você sempre quis desenvolver, e de alguma forma pode estar sendo um peso tentar introduzir isso na sua vida, né? Essa carta fala de resiliência, da gente entender que às vezes em alguns momentos da nossa vida a gente vai passar por situações não muito boas, a gente vai passar ali por alguns percalços, né? Mas que a gente tem que continuar, que a gente tem que ver a melhor forma de resolver isso. Peraí, só um minutinho. Você não vai conseguir subir no meu colo por aí. Tem um gato tentando subir. Vai. Por que você quer ficar aqui? Hã? Por quê? Vai dormir. Ah, você quer essa cama de volta. Peraí, gente, vou devolver a cama dele. Gente, se eu disser que ele subiu no meu colo só pra mostrar que eu tinha botado um monte de coisa em cima da cama dele, ele queria que eu tirasse essas coisas de cima da cama dele. Pois é. Bom, voltando à mensagem. Aqui pode ser que você esteja com uma rotina muito atribulada, então eu tenho muitos afazeres, eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu não consigo introduzir isso na minha vida agora, nesse momento, mas eu tô com muita vontade de fazer, eu sempre adiei isso, eu sempre me coloquei em segundo lugar, e eu quero fazer isso pra mim, seja em que âmbito for. Então aqui, essa carta da resiliência, ela vem com duas mensagens. A primeira mensagem dela é que a gente precisa entender que em alguns momentos vai estar muito difícil a gente fazer alguma coisa, mas que a gente tem que continuar e seguir mesmo assim. Mas ela também vem com a mensagem de: por que tá tão difícil? Será que você não tá carregando aqui? É uma pessoa carregando um monte de ervas daninhas, um monte de coisas que ela deveria jogar fora, pensamentos dos outros, ideias de outras pessoas, problemas de outras pessoas, responsabilidades de outras pessoas, e é isso que tá pesando nela. Então essa carta também pede uma reflexão. Será que tá tão pesado e que sua rotina tá tão absurda de introduzir mais alguma coisa porque você não tá fazendo mais do que deveria, no sentido de assumindo responsabilidades que não são suas? Ou você acha que não pode e aí você não consegue introduzir isso na sua semana? Será que você não consegue introduzir? Então essa carta tá te pedindo uma reflexão de isso aí que tá pesando, que tá te deixando sem tempo, que tá fazendo com que você olhe pra rotina de todo mundo, menos pra sua, pra fazer as coisas que você quer fazer. É realmente sua obrigação? É realmente uma coisa que você tem que fazer, digamos assim, né? Então ela pede essa reflexão. E por que eu tô falando isso? Porque aqui ele vem mostrando que o que quer que seja, tem 3 cartas formando uma evolução. O que quer que seja que você quer desenvolver, fazer, crescer aí na sua vida, ele te conecta a você com quem você realmente é, com a sua verdadeira natureza. Aqui vem a carta da beleza, mas não fala sobre uma beleza estética, se fala na beleza em ser quem se é. Então, às vezes, eu sou uma pessoa que eu gostaria muito de trabalhar com esse tipo de coisa, mas eu nunca tive coragem de estudar. E agora talvez eu tenha o dinheiro, que era o que me faltava, ou eu tenho um lugar próximo, eu conseguiria fazer, porque antes não tinha um curso próximo para eu poder fazer. Enfim, alguma coisa que dificultava, agora é possível. Mas a sua semana, a sua rotina, tá impossível de você introduzir isso, você não consegue. Você tá fazendo várias atividades que talvez nem sejam suas, que você precisa rever. Mas o que quer que seja que você quer fazer, estudar, desenvolver, parceria, pessoa, ela faz você se conectar com a sua parte mais verdadeira, mais natural, mais simples, mais bonita de você mesmo, né? É uma coisa que te nutre. Então, se é uma pessoa nova chegando na sua vida, uma pessoa que você quer se reconectar, ela faz com que você se sinta bonito, amado, desejado. Vou interligar com tudo, tá, gente? Bonito, amado, desejado, é uma pessoa que te nutre, que faz com que você queira desenvolver coisas novas, que te traz a paz que você precisa e o que você precisa desenvolver, e que faz com que você se desenvolva melhor no trabalho, em outras situações. Então, a mesma coisa, se é uma coisa de trabalho, é uma coisa que é muito mais alinhada comigo, que tem muito mais a ver comigo, que me nutre, que eu sinto bem fazer aquele trabalho, aquela parceria, aquela conexão de trabalho, que faz com que eu ganhe mais, com que eu acabe produzindo mais, com que eu tenha mais retorno, seja financeiro ou seja profissional mesmo, de se estabelecer na carreira. Peraí, tô arrumando a cadeira. Entendeu? Então, aqui mostra que se eu tiver com essa rotina pesada, observa ela. Observa essa rotina, observa o porquê você não tá conseguindo introduzir isso na sua vida e deixe pra trás, deixe embora tudo aquilo que não for seu, tudo aquilo que tá pesando. Então, colocando sobre a energia da lua em Gêmeos, eu quero fazer uma coisa nova que é muito boa pra mim, que me nutre, que eu me sinto muito completo, que me traz mais retorno, seja esse retorno qual for que eu tô buscando, mas por algum motivo eu acho que eu não consigo introduzir isso na minha vida, só que de uma certa forma
eu tô me obrigando a ter responsabilidades que às vezes nem são minhas. E que se eu deixar essas coisas pra trás, eu tô com medo do que possa acontecer, de se isso tudo vai desmoronar, se isso tudo vai cair. Só que aqui vem uma carta de proteção, essa carta vem como uma proteção espiritual. Então isso veio pra você, você quer desenvolver essa coisa, você quer começar esse projeto, você quer falar com essa pessoa, você quer viver essa nova realidade, você quer mudar a sua vida dessa forma e fazer o que quer que seja que esteja chamando sua atenção, porque você merece isso. Merece no sentido de é alinhado com a sua energia, é alinhado com quem você é. Isso te traz fruto, faz você se sentir visto, nutrido, bem, entendeu? E aí pede que você esteja capaz nesse momento da sua vida de abrir mão do que quer que você precise abrir mão para abrir esse espaço para conseguir viver essa situação. E se você fizer esse movimento, saiba que você vai ter proteção. Aqui tem um passarinho levando com todo cuidado no ninho. Que bichinho é esse? É uma pessoa que tá, tipo assim, ela tá querendo se nutrir, ela tá querendo, e você tá sendo carregado, então existe uma proteção até energética, espiritual, o que quer que seja que você acredite, para que você consiga desenvolver isso. Como cartas oracular, vem aqui uma mensagem de confiança interior. Essa mensagem vem dizendo que é como se dentro de você, você sabe que aquilo é muito bom para você. Que o que quer que você tenha que abandonar para fazer isso, vai valer a pena. Você tem uma confiança interior de que isso é pra você, de que isso vai te trazer muitos frutos, mais do que você tá conseguindo ter agora, de que isso vai te nutrir de uma forma muito mais saudável, você vai se sentir mais amado, mais feliz, mais completo, no que quer que seja que você esteja querendo fazer aí, no passo que você esteja querendo dar, e você tem uma confiança muito grande, muito surreal sobre isso. Você não tem certeza, você não tem nenhuma certeza, nenhuma segurança, nenhuma forma de saber que isso realmente vai dar certo, mas você tem uma confiança interior de que esse é o caminho. Eu só tô realmente com medo do que eu vou ter que deixar para trás e de quais seriam as consequências disso, quais seriam as consequências das finalizações que eu vou ter que ter na minha vida para viver isso novo que eu tô querendo viver, para fazer isso novo que eu tô querendo fazer na minha vida e para largar os fardos que não são meus, responsabilidades e expectativas que não são minhas, para poder viver o que quer que seja. Mas você tem uma proteção aqui, proteção espiritual, proteção de pessoas à sua volta que vão te entender e vão te acolher. Podem não ser muitas, mas algumas pessoas, principalmente amigos, pessoas que estão aí na sua vida há muito tempo, vão te entender e vão até te dar uma força para você desenvolver isso. E aqui vem como clarificação também a carta da ancestralidade. Essa carta de ancestralidade vem dizendo que isso que você quer fazer, que você quer em busca, se for uma profissão e um novo estudo, é um dom seu ancestral, é uma coisa que vem da sua linhagem, de quem você é, que vem como um propósito espiritual e por isso você está se sentindo tão conectado e tão chamado a isso. Se é um amor, uma pessoa, também é uma pessoa destinada, uma pessoa com que você tem que viver e aprender coisas com ela. Se é uma mudança na sua vida, eu quero mudar de cidade, eu quero mudar de país, eu quero mudar a dinâmica da minha família, eu quero o que quer que seja, que esteja chegando de oportunidade para você promover uma mudança em algum setor da sua vida, ele é ancestral, ele é um direito ancestral, ele é uma coisa que veio sendo construída ao longo da sua linhagem toda, que cada um veio aprendendo e aprimorando uma coisa diferente para que você pudesse agora viver isso, para quem acredita nesse aspecto mais amplo. E aí, como carta extra, veio essa carta aqui, que eu não considerei, que fala da estratégia intuitiva. Então, é como se intuitivamente, ou você já está fazendo isso, ou você já sabe como fazer isso, minimamente. Não vai ser uma dúvida para quem eu vou falar agora. É como se você soubesse exatamente a estratégia que você tem que usar para deixar para trás a parte desses fardos que não lhe compete da forma mais inteligente possível, para desta forma se proteger do que quer que seja dentro dessa ação aí que você está querendo tomar, e aí você possa finalmente realizar e se conectar com isso, que faz você, que tem mais a ver com você, que te nutre, que te traz retornos muito melhores do que os retornos que você está vivendo aí na sua vida. E aí, como conselho geral, vem a carta de abra-se para mudança. Essa carta vem uma energia de lua nova em aquário. Uma lua nova em aquário é quando uma coisa muito diferente chega na sua vida para você viver. É muito diferente da sua realidade, é muito diferente daquilo que você sonhou para você, é muito diferente daquilo que você está acostumado a fazer, é muito diferente daquilo que você aprendeu enquanto certo e errado. Mas ele pede para que você esteja aberto para essa mudança, esteja aberto para mudar esse olhar, abrir o seu olhar diante das coisas que chegam. E vem essa outra carta que pede para que você acredite na sua boa sorte. É uma carta de lua crescente em Sagitário. Lua crescente em Sagitário é quando a gente se permite expandir, se permite frequentar outros lugares, conhecer novas pessoas, novas culturas, novas formas de viver, novas formas de se expressar no mundo de uma forma geral, tá?
Se eu for ler, eu vou tirar primeiro as últimas cartas do Pérola de Sabedoria, e aí depois eu falo como se fosse uma previsão, porque aí eu já falo pra todo mundo, tá? É mais fácil. Esse é o Pérolas de Sabedoria, e eu vou tirar 2 cartas dele pra complementar aqui a nossa mensagem, tá? Então, eu peço conexão com o Oráculo de Pérolas de Sabedoria pra trazer uma mensagem do dia 14 ao dia 21. Qual a mensagem? Lua nova em Gêmeos, Vênus em Leão, Urano em Gêmeos. Qual a energia para essa semana? E a mensagem do Pérolas de Sabedoria para o coletivo de pessoas que vai se conectar com este vídeo. Então, vamos lá. Qual a mensagem do Pérolas de Sabedoria? 14 a 21 de junho, Lua nova em Gêmeos. Mais uma, obrigada. E aí, a gente veio com 2 mensagens extra. A mensagem do Tesouro. Essa mensagem vem dizendo que é através das experiências que a gente passa na vida que a gente adquire o nosso mais valioso tesouro, que é o nosso aprendizado, sabedoria e autoconhecimento. Então, ele pede que você veja toda essa situação como um aprendizado de como eu não devo carregar coisas que às vezes não são da minha responsabilidade, porque às vezes quando eu faço isso, eu tiro a oportunidade que o outro tem de aprender, de se aprimorar, de se desenvolver da melhor forma possível. Então é ruim pra mim, porque trava meu caminho, e é ruim pro outro, porque eu tirei a oportunidade desse outro de se desenvolver, de lidar com as próprias dificuldades, de lidar com as próprias limitações de uma forma geral. E veio a carta da expansão. A carta da expansão vem com a mensagem de que você é abençoado. Você está expandindo e transcendendo o seu pensamento diante das realidades que se apresentam na sua vida. E você está sendo guiado por forças divinas para o seu verdadeiro caminho. Então, aqui é autoexplicativo, aquilo que está te chamando, está te esperando, então você está sendo chamado para um lugar que também te espera, para desenvolver e viver uma coisa que você também precisa viver. Você só precisa integrar uma estratégia intuitiva de como fazer isso, de como deixar para trás o que é necessário deixar para trás, para que você possa viver a realidade que você precisa viver nesse momento. Gente, se eu for ver toda essa mensagem como se fosse uma previsão. Então, se eu for ler essa mensagem como uma previsão, traduzindo tudo que eu acabei de falar aqui agora, pode ser que alguma parceria, alguma comunicação, alguma coisa chegue para sua vida que faça você se conectar mais com quem você é, com a sua natureza. Essa carta fala de beleza, mas fala de quando a gente encontra alguma coisa na nossa vida que faz a gente se sentir mais em casa, mais natural, uma coisa mais alinhada com quem eu sou agora, com o que eu quero viver. É uma coisa que me nutre muito, que eu me sinto muito feliz em fazer, que eu me sinto muito contente, que me estimula criativamente, que eu quero estudar mais, que eu quero saber mais. Você é uma pessoa que eu quero estar perto, que me estimula a fazer coisas novas, que faz com que eu me sinta amado, né? Se amizade, aí você encaixa amizade, relacionamento, por favor, vai encaixando. E que me traz muito retorno. Então, eu tô presente para aquela pessoa, aquela pessoa tá presente para mim, eu me dedico àquele trabalho e eu recebo toda aquela dedicação que eu tô fazendo, eu sou reconhecido por isso, né? Então, tem todo esse ponto, mas por algum motivo, a minha vida agora tá muito complicada para eu introduzir isso na minha vida, né? Pra eu trazer isso pra minha realidade, tá muito complicado, tá muito peso, eu tô carregando muita coisa que às vezes nem é minha, mas eu tô carregando. E a mensagem vem pedindo para você deixar para trás algumas bagagens, né? Liberar algumas bagagens que não são suas para você carregar, que você tenha uma proteção espiritual para fazer isso, ou pessoas à sua volta que vão te apoiar para você fazer esse movimento. Porque você tem uma confiança muito, mesmo contra tudo e todos, você tem uma confiança muito grande interior, é um chamado interior seu para você fazer aquilo, para você estudar aquilo, para você estar com aquela pessoa, para você estar com aquele grupo de pessoas, amigos, fazer aquele trabalho, enfim. E que isso é até um chamado da sua ancestralidade, é uma coisa, é um dom que você já tinha para fazer esse trabalho, é uma pessoa que você tinha que se conectar, que tem uma ligação mais espiritual com você. São pessoas que te reconhecem, né, que você se sente em casa com aqueles novos amigos. Aquela nova atividade ela é muito fácil, muito simples para você, parece que você já sabia antes, você quer desenvolver e fazer isso agora na sua vida. E vem uma mensagem dizendo que você precisa se abrir para as mudanças, isso pode ser uma coisa muito diferente daquilo que você já fazia, pode ser uma pessoa muito diferente da que você já se relacionava, pode ser uma coisa muito diferente que você está querendo introduzir na sua vida, que já existe ali, uma relação ou amigos, e pede também que você acredite na sua boa sorte, acredite que as coisas estão chegando para você porque elas têm que chegar, porque você tem que viver e desenvolver isso na sua vida, tá? E vem complementando de que viver isso, desenvolver isso na sua vida é um tesouro. Isso pode te trazer muita expansão do ponto de vista de evolução pessoal, evolução de autoconhecimento e até evolução espiritual dentro do seu caminho, tá? Essa é uma forma de ver. Tem uma outra forma que é para poucas pessoas, mas ela existe, eu não vou dizer que não,
Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa, dificuldades no caminho, problemas financeiros numa relação que você já tem ou num trabalho. Aqui é uma coisa estável que já está na sua vida, relação, trabalho ou amigos, grupos de amigos, tá? Mas que tá muito difícil a troca com essas pessoas, tá muito difícil nesse trabalho, as pessoas com quem você trabalha você tá tendo problemas, a pessoa no seu relacionamento você tá tendo problema, muita briga, problema financeiro, coisa para resolver, enfim, mas você sente que é uma coisa que te nutre, você ainda se sente nutrido ali, você ainda sente que aquela pessoa tem alguma coisa para dar, é uma fase ruim, são pessoas que estão do seu lado, ou é uma parceria que está do seu lado, ou é um trabalho que o chefe sempre tenta ali te ajudar, ou é um trabalho que você gosta de fazer, e que pode ser que venha muita proteção essa semana para essa situação se manter, né, na sua vida, para que você consiga viver isso de uma forma mais leve. Aqui pede que você tente olhar para essa situação da forma mais simples possível, como resolver essa situação, use uma estratégia até intuitiva sua de como que eu resolvo isso, como que eu trago de novo a leveza para esse lugar, para essas relações, para esse trabalho, para esse ambiente, né? O que eu preciso deixar para lá? O que eu preciso deixar passar? Será que eu preciso mudar minha forma de me comunicar? Será que eu preciso mudar minha forma de me posicionar? Então, o que eu preciso ou deixar ou fazer para que essa situação se torne cada vez melhor ou volte a estar numa fase boa para mim? Porque isso me traz muitos frutos. Então, aqui a gente está falando de relações e trocas que te fazem bem e que te trazem retorno. A gente não tá falando de um emprego que não te paga bem. A gente não tá falando de amigos que não te valorizam. E a gente não tá falando de uma pessoa, um parceiro amoroso, que não tá nem aí pra você. A gente não tá falando de uma situação que faz você ir chorando trabalhar todos os dias. A gente não tá falando daqueles amigos que só fazem você ficar triste. E a gente não tá falando daquele relacionamento amoroso que a pessoa só te decepciona. Ok? Ok. Estamos conversados. E aí, dentro deste último contexto que eu falei, pede para que você se abra à mudança e traga coisas novas para resolver essa situação na sua vida. Então, eu nunca tentei conversar desse jeito, ou eu nunca tentei resolver desse jeito, ou nunca tentei fazer isso, me posicionar nisso, né, desta forma. E pede também que você acredite na sua boa sorte. Aqui pede para que você acredite que as coisas e pessoas que você precisa, e informações e situações que você precisa para resolver isso vão aparecer na sua vida. Que se você souber agir nessa situação de uma forma mais estratégica, isso pode trazer expansão e solidez. E pode ser um tesouro, pode se tornar uma coisa valiosa na sua vida, tá? Aqui é muito um recado da sua ancestralidade. Se for uma coisa bacana na sua vida, como já conversamos, pode ser que essa mensagem seja um recado da sua espiritualidade, de como você conduzir isso, de como você viver isso da melhor forma possível para encaixar aí na sua realidade. Tudo isso está exigindo de você um crescimento espiritual. Essa mensagem, que eu acabei não falando para o pessoal anterior, então vou deixar só para quem está na previsão. Essa mensagem de crescimento espiritual fala de que você está tendo acesso a mensagens e sabedorias que vêm da sua ancestralidade, que vêm do seu registro akáshico. Registro akáshico é o registro da nossa alma, tudo que a nossa alma já viveu na vida, para quem acredita em vidas passadas. Então fica aqui essa mensagem. Para que você quebre alguns paradigmas e normas sociais, para você viver de uma forma muito mais aberta, generalizada, livre, as suas relações e conexões. Então, esta é a mensagem de previsão. Seja para você que tá chegando uma coisa nova que tá te chamando a atenção e você tá querendo retirar uma coisa da sua vida para viver essa coisa nova, entendeu? Então tem uma coisa na minha vida que não tá muito satisfatória, que não me chama mais muita atenção, e tá chegando uma coisa que tá me chamando a atenção e que para isso chegar eu vou ter que abrir espaço, não tem jeito. Ou pode ser para as pessoas que estão vivendo uma coisa super bacana, mas que estão vendo isso ser muito conflituoso, muito difícil de levar, e aí pede que você tenha um novo olhar, que você aja diferente, que você talvez precise mudar alguma coisa em você e na sua forma de ver e se comportar nessa situação para que isso vingue, retorne e continue, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido. Essa foi a mensagem coletiva dos oráculos, espero que vocês tenham gostado. Já sabe, curte, comenta, compartilha. Um beijo grande e até!